Olá, meninos e meninas. Nessa videoaula nós vamos continuar falando das tendências contemporâneas da poesia brasileira. Nessa última videoaula sobre as tendências contemporâneas, nós vamos falar mais especificamente da poesia do concretismo, da poesia praxis e da poesia marginal. Nessa imagem que vocês estão vendo, isso podemos chamar de imagem, podemos chamar de poema, porque o poema, a poesia principalmente no concretismo, ela se torna um objeto, tá? O próprio poema é um objeto estético, daí o nome, concretismo. Olha como que este poema, a própria forma do poema evoca o sentido do poema. Olha, o Décio Pinhatari, que é um dos fundadores do movimento concretista no Brasil, escreve: um movimento compondo além da nuvem um campo de combate, miragem, ira de um horizonte puro num momento vivo. Ou seja, ele está falando de movimento, nuvem, campo de combate. E nesse movimento, o próprio texto está compondo esse movimento, tá vendo? Então, o concretismo, ele vai aproveitar esses espaços em branco da página, ele vai compor uma poesia visual que será entendida pelo seu conteúdo, mas também por sua forma. E a forma vai evocar um objeto concreto, palpável. É uma poesia coisa, tá? Uma palavra coisa, palavra objeto. Os principais autores desse movimento no Brasil são Haroldo de Campos e Augusto de Campos, são dois irmãos que juntos com Décio Pinhatari formam esse movimento concretista no Brasil. Eles são os primeiros a aderir à poesia concreta no Brasil. E como mais contemporâneos, nós temos o Paulo Leminski, e como ultra contemporâneo, um poeta ainda vivo, produtivo, do nosso tempo, nós temos o Arnaldo Antunes, que é um sujeito que representa bem essa poesia que lida com a formatação do texto na página. Tá? Nessa imagem aí vocês têm a capa do livro Galáxias, da Haroldo de Campos, uma obra bastante importante da produção dele. Vocês veem que a espiral, né, que é o formato da galáxia, está formado com letras. Né? Então é como se a própria galáxia fosse texto. Temos aqui alguns poemas desses escritores para a gente ver. Este, por exemplo, se chama Luxo, né? Do Augusto de Campos, do livro Viva Vaia, de 1979. Vocês olham, vocês veem a palavra lixo composta 1000 vezes, né, pela repetição da palavra luxo. Né? Ou seja, essa repetição da palavra luxo formando a palavra lixo é como se ele estivesse dizendo, olha, o lixo é um produto, é um resultado do luxo. Né? Então ele cria essa antítese entre lixo e luxo, compondo visualmente a palavra lixo com a palavra luxo. Entenderam a noção de palavra objeto? Essa palavra é manipulável. Ele vai compor uma palavra usando outras palavras. E o conteúdo todo está nessa forma, está nessa disposição das palavras. A poesia praxis, que é que é uma sequência do concretismo, quando eu digo sequência, é pelo seguinte: esses poetas da poesia praxis, eles eram poetas concretistas. Tá? O Mário Chamie era um poeta concretista.
Só que ele acreditava que a poesia concreta era uma poesia por demais erudita, acadêmica, formal, e ele queria uma poesia mais engajada, tá? Uma poesia que dissesse, que tivesse mais compromisso social, que fosse mais ativa, tá? No campo político e social. E aí ele vai ser uma dissidência do movimento concretista e ele vai chamar de poesia praxis. Os dois principais escritores dessa poesia praxis são Mário Chamie e Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo é um caso interessante na poesia brasileira, porque nós estamos falando aqui da poesia praxis, que é um movimento dos anos 60, 70. E Cassiano Ricardo é um poeta que já era um poeta produtivo na semana de 22. Então ele é um poeta que atravessou, como poeta produtivo, todas as gerações do modernismo. E ele foi mudando, foi se adaptando. Não é o meu poeta preferido, ele tinha uns arroubos nacionalistas com os quais eu não coaduno, mas é um poeta produtivo e que teve essa longevidade na produção. Ele entrou nessa da poesia praxis. O exemplo é esse poema do Mário Chamie, fala aqui: na pena de tua morte, serro e sirvo, juro e giro, conto e canto, rejo e rogo. O pouso do teu pássaro pela argúcia desta caça, o agouro do presságio pelo frio da nossa espada, a figa dos teus dedos pela nossa cartomante, a esguelha deste vulto na fuga da vossa ponte, a canga de vosso arreio pela quebra desta vértebra, o teu beato gorjeio pelo grito desta goela, o teu bojo sobre a terra na poeira desta pedra, o rasto de tua pista pelo chão nesta coleira, a íris desta mira neste cano pelo peito deste pombo, o alpiste deste cisco pelo visgo do meu trono, rogo e rejo, canto e conto, giro e juro, sirvo e serro. No plano deste plenário, na cisma de minha ciência, no canto do meu canário, pelo nosso vosso prêmio, a bênção da obediência, no teu pleno saldo escárnio. Notem que ele também trabalha com o espaço em branco da folha, ele também trabalha com a forma do poema, né? Ele está formando aqui, na forma desse poema, vocês vão ver que o desenho, ele começa com esses versos curtos e esses versos mais longos, é como se ele estivesse desenhando um pássaro, tá? Cabeça, asas, rabo, enfim. E aí ele está falando de canário, canto, caça, enfim, né? Então, o poema Praxis, a poesia Praxis, é importante usar esse termo, porque enquanto a poesia concreta tinha para si a palavra objeto, a poesia Praxis tem a palavra energia, quer dizer, a palavra que vai gerar movimento. Tá? Praxis vem do grego, prática, certo? Então, eles também vão usar a forma, mas eles vão ter uma poesia mais engajada, mais carregada de conteúdo. Por último, a poesia marginal ou geração mimeógrafo. Por que poesia marginal ou geração mimeógrafo? Marginal é porque esses poetas eles se recusavam ali no seu início a entrar no mercado editorial. Então eles não tinham espaço e eles não brigavam por esse espaço, porque eles achavam que a poesia podia ser feita por todos e a todo momento. Então eles faziam suas próprias publicações. Aí entra a questão da geração mimeógrafa. Eles faziam suas publicações. Vocês sabem o que é mimeógrafo, né? Aquela maquininha de reproduzir cópia que se usava muito antigamente na escola.
Então eles reproduziam seus poemas e distribuíam, ou vendiam nos bares, ou vendiam nas feiras, ou entregavam para as pessoas na rua. Então eles faziam suas próprias publicações. Alguns escritores dessa poesia marginal, dessa geração mimeógrafa, se tornaram poetas extremamente conhecidos. É o caso da Ana Cristina César, do Cacaso, do Nicolas Baer. Né? Então, esses sujeitos eles se tornaram poetas relevantes, fazendo essas pequenas publicações e divulgando eles mesmos seu trabalho. Paulo Leminski, que eu citei agora há pouco como um ícone da poesia concreta, ele também foi um poeta marginal. E isso é uma característica dessa geração. Os poetas transitam entre um movimento e outro, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma coisa, ele escreve a poesia concreta, mas ele divulga como poeta da geração mimeógrafa. Né? E não é uma contradição uma coisa e outra. Aí ele dizia que marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a poesia marginal é uma poesia que não tenta se definir, não tenta ser extremamente significativa. Às vezes, poemas dessa geração da poesia marginal, dessa geração mimeógrafa, são bastante difíceis de entender, porque os poetas não tinham essa preocupação com clareza, eles queriam expressar. Tá? Vocês veem esse bigode samurai aí do Leminski, ele era fissurado por cultura japonesa e ele era no Brasil um grande produtor de haikais, que são poemas curtos de 3 versos, típicos da cultura japonesa. Aqui nós temos um poema do Nicolas Baer. Nicolas Baer é um poeta de Brasília que já esteve em Montes Claros inúmeras vezes. Isso, gente, é um trabalho muito importante do psicopoético. Tá? Grandes nomes da poesia nacional estiveram aqui em Montes Claros por causa do psicopoético. O próprio psicopoético é um movimento poético extremamente importante. Então nós já tivemos aqui o Nicolas Baer, o Arnaldo Antunes, enfim, vários poetas de relevância nacional, o Ali Salomão, enfim. E o Nicolas Baer esteve aqui e aí eu trouxe aqui um poema dele para vocês verem. Né? E tem essa foto dele aqui, ó, fazendo a poesia no mimeógrafo. Tá? O mimeógrafo dele era até bastante moderno, porque ele era um mimeógrafo elétrico. Os mais antigos eram a manivela. Tá? Então, receita, Nicolas Baer. 2 ingredientes, 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos, 2 canções dos Beatles. Modo de preparar. Dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas dessa vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver parte do sangue. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Então, um poema metalinguístico, né, que vai falar que a poesia é resultado desse conjunto de elementos que compõem
o subconsciente da pessoa, conflito de gerações, esperanças perdidas, sangue quente, sonhos eróticos, canções dos Beatles, e tudo isso vai fazer a matéria da poesia. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. É isso.